Olá, que todos estejamos em paz, que Jesus nos envolva em sua paz, na harmonia necessária para o nosso equilíbrio. Hoje estudaremos uma parábola de Jesus, a do servo vigilante, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 48. Faremos a leitura de alguns dos trechos. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e tende nas mãos tochas acesas. Sede semelhantes aos servos que esperam a seu senhor ao voltar das bodas, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Então, era costume no tempo de Jesus que nas grandes casas, quando o senhor da casa se ausentava, por qualquer razão, atribuía a tarefa de dar continuidade, assistência à criadagem e à casa, às tarefas domésticas, a um servo, o mais diligente, que então era investido nessa mordomia. E aqui o conselho é que é preciso estar cingido o lombo, quer dizer, naquele tempo, os homens usavam túnicas longas e para diligenciar o andar, a locomoção, era importante que se amarrasse um cinto à cintura para evitar atropelo, cair ou dificultar a caminhada. Então, para atender a todos e ao Senhor, quando chegasse, era preciso que estivesse em posição, com os cintos amarrados ao lombo. E, sobretudo, com as lâmpadas acesas. Naquele tempo não existia energia elétrica. Então, eram candeias, eram lâmpadas tocadas ou alimentadas a azeite. Então, para que no escuro, se o Senhor retornasse à casa, fosse prontamente atendido e a porta aberta imediatamente, para que o Senhor não tardasse do lado de fora. Jesus, nessa parábola, ele retira dois comportamentos contraditórios. Aquele servo que é incumbido da mordomia, da continuidade das tarefas domésticas, se desempenha bem, se for bem, se atender à vontade do Senhor, será recompensado e investido em todos os bens do Senhor. Se ele trata com cuidado, zelo, todas as tarefas necessárias. Porém, se ele se prevalecer da liderança, da chefia, do título, da investidura de uma forma negativa, né? Bebendo em demasia, maltratando os antigos companheiros para fazer relevância ao título adquirido de líder ou de chefe, ele receberá o castigo porque não estará fazendo a vontade do Senhor. Então continua aqui a parábola. São bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando ele vier. Na verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando por entre eles os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim os achar, bem-aventurados são os tais servos, significando que em qualquer minuto segundo da nossa vida, seja na primeira vigília, na segunda ou na terceira, porque os judeus dividiam a noite em períodos, a primeira etapa, a segunda e a terceira. Então, a primeira vigília representa para nós a infância, a segunda, a mocidade, a terceira, a fase adulta. Em qualquer momento da nossa vida, devemos estar despertos e prontos para atender a nossa destinação, que é crescer em sabedoria e aprender a amar melhor. Quando nós realizamos esse desiderato,
Quando nós alcançamos esse objetivo de bem servir, nós seremos sim recompensados. Conforme disse Jesus aqui, ele próprio nos servirá, nos atenderá em nossas necessidades. Mas sabei isto: se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Quer dizer, é preciso que a gente o tempo todo esteja desperto para atender à vontade do Senhor, porque não sabemos a hora do imprevisto, não sabemos a hora que nós nos distanciaremos da oportunidade aqui como encarnados para passar para outra dimensão. E se passarmos para lá sem termos cumprido os nossos deveres, com certeza não será gratificante, não será agradável. Aí Pedro pergunta: Senhor, tu propões esta parábola só para nós ou para todos? E Jesus diz que bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier o achar assim obrando, trabalhando. Então, é uma exortação ao trabalho, além de ser uma exortação à vigilância. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Então é preciso realizações, é preciso empenho, é preciso trabalhar para o crescimento nosso e daqueles que nos cercam. Verdadeiramente vos digo que ele o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porém, se disser o tal servo ao seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os servos e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, na hora que ele não cuida, e o removerá, e o colocará à parte com os infiéis, com os hipócritas, e ele sofrerá as penalidades de acordo com a sua dissídia, com a sua desistência. E haverá choro e ranger de dentes. E ele sofrerá moralmente porque sentirá que perdeu a oportunidade de fazer jus àquilo que lhe competia. Porque todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Essa parábola foi elaborada por Jesus no trecho chamado Sermão Profético, proferido pelo Mestre quase no final da sua missão aqui na Terra. É uma exortação mesmo ao trabalho, à disciplina, ao entendimento, à lucidez, à vigilância, que é preciso que se tenha para alcançar os nossos objetivos. Recomenda ela que nos mantenhamos firmes na execução das tarefas que nos cabe realizar, em benefício do nosso progresso espiritual e no de nossos semelhantes, pois cristãos que pretendemos ser, estamos neste mundo na situação de despenseiros, cumprindo nos assistir à família do Senhor, que é toda a humanidade, conforme sejam as necessidades de cada um. Porque a quem muito é dado, a quem muito é confiado, muito será pedido. Significa que nós, espíritas, que já somos aclarados por um entendimento melhorado a respeito da realidade da vida, temos o dever, a obrigação de realizar, de iluminar, de fazer o nosso melhor em favor da nossa comunidade de viventes. Então, nós, com as nossas ferramentas, o nosso instrumental, que são o pensamento raciocinado, o entendimento, a percepção, a boa vontade, a diligência, nós podemos meditar, refletir e alcançar um entendimento melhorado e não nos trairmos, fazer jus à nossa essência. Porque aqui estamos não de férias, mas para realizações concretas em favor do progresso
da humanidade, em favor do nosso próprio progresso e em favor do progresso de todos que nos cercam. Se assim fizermos, se estivermos sempre prontos, com a cinta cingida e a candeia acesa quer dizer abertura suficiente para refletir, para acolher as bênçãos do alto, as mensagens, as intuições e nos preservarmos de compromissos com o mal, nós então estaremos perseverando e servindo em condições de servir, de iluminar os que de nós se acercam, a fim de lhes ensinar o caminho que conduz a Deus. Estaremos sendo bons servos, servos vigilantes, seguidores de Jesus. Conquistaremos com isso a confiança dele, e ele nos tomará como seus prepostos, constituindo-nos administradores de seu patrimônio, o que equivale a dizer obreiros da providência divina. É uma grande honra essa de nos envolvermos com essas vibrações de amorosidade, com essas emanações de luz, que essa situação de obreiros do Senhor nos faculta. É por isso que Paulo, o apóstolo, numa das suas epístolas a Timóteo, diz: procura apresentar-te ao Senhor como obreiro, que não tem nada do que se envergonhar. Então é preciso o cumprimento do nosso dever, não apenas o cumprimento, o estabelecido, mas que nós possamos fazer acima do estabelecido. Melhor, não simplesmente o que é pedido, mas além, porque nós temos todos ferramentas instrumentais suficientes em nós próprios para nos adaptarmos aos ensinos de Cristo e para nos ajustarmos a um estilo de vida altruísta, acima daquilo que se nos pede, para nos categorizarmos como verdadeiros servos que aproveitam a oportunidade reencarnatória para progredir, para alcançar a iluminação necessária. Fizeram isso Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Teresa d'Ávila, Pedro de Alcântara, que muitas vezes alcançaram até o êxtase, porque não se conformaram apenas em fazer o suficiente. Fizeram a mais do que o suficiente. Não ficaram apenas na rede, no horizonte de conforto, mas transcenderam para servir a humanidade. No campo das ciências, no campo da arte, no campo da religiosidade. Todos os nossos irmãos altruístas fizeram-no com muita simplicidade e com muita reverência ao trabalho e à disciplina, à vigilância e ao compromisso como administradores no campo do bem. Sabemos, através do Evangelho, qual é a vontade do Senhor, como Ele quer que hajamos. Assim, por toda parte, os famintos, os maltrapilhos, os desajustados, precisando de nosso amparo, auxílio e proteção, os ignorantes, os transviados, reclamando nosso esclarecimento, orientação e estímulo para o bem. Os sofredores de todos os matizes, carecidos de nossos exemplos de fé, de esperança, de paciência e de resignação, a fim de suportarem melhor as vicissitudes terrenas. Olha o campo largo que se nos apresenta a vida para realizações nobres. Então importa muito que a gente reflita, medite, pense e busque esse tipo de realização, esse tipo de comprometimento com as obras do bem. Por quê? Porque Allan Kardec também nos adverte que é preciso, como primeiro mandamento, considerar o amai-vos e, em segundo, o
esclarecermos-nos, o nos instruirmos, em amar e instruir. Por quê? Porque o conhecimento facilita a compreensão da importância de nós nos dedicarmos a aprimorar o nosso íntimo, por meio da prática do amor, da prática do entendimento, da empatia, da fraternidade, da solidariedade, que são pilares da paz. Então, que nós busquemos esse tipo de realização em nossas vidas, fazendo jus às oportunidades que a vida nos oferece. Muitas delas vêm revestidas de um aspecto de sofrimento, de conflito, de crise, mas saibamos todos, tenhamos a perfeita convicção de que tudo que se nos chega tem como objetivo lições a serem superadas. Então, nós nos exercitamos no entendimento, na inteligência e no sentimento para sobrelevar, para transcender a crise, o conflito, a dificuldade. Então, estejamos sempre munidos de bom ânimo para progredir e para sempre sermos categorizados, qualificados como servos vigilantes do Senhor, realizando aquilo que nos compete, com compromisso, com foco, com perfeita disciplina, que foi a qualidade recomendada por Emmanuel a Chico Xavier no seu primeiro encontro. O que é preciso, Chico, é disciplina. E a outra coisa, disciplina e a outra disciplina. Então é preciso foco, disciplina, para alcançarmos os nossos desiderados. Cumpre-nos dar boa conta dos compromissos que assumimos perante o Cristo, cuidando com dedicação e zelo daqueles que Ele nos haja confiado. Quão felizes haveremos de ser, no outro lado da vida, se a morte nos surpreender assim, trabalhando, orando em favor do bem, por aqueles que estão momentaneamente desviados do caminho, porque a única coisa que pode nos afastar da felicidade é o descumprimento da lei divina. Está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando nós nos desviamos da prática do bem, é quando nos infelicitamos. Mas, se desprezarmos a advertência do Mestre, se levianamente acreditarmos que o Senhor tarda em vir, se nós postergamos, deixamos para depois a realização do bem, o abraçar, o compromisso que a vida nos pede, então, com certeza, colheremos resultados sofridos, negativos dessa inadvertência. Haverá choro e ranger de dentes e uma dor moral enorme, porquanto concluiremos e constataremos que não fizemos jus à oportunidade que se nos foi ofertada. Então, amigos e irmãos, diz aqui Rodolfo Caligares na sua explicação a respeito da parábola. Não sabemos a que horas o Senhor nos baterá à porta, se na segunda, se na terceira vigília, o que significa se na mocidade ou na velhice. Portanto, estejamos apercebidos, estejamos despertos para a realidade que a vida nos coloca. E para encerrar, queremos muito agradecer e lembrar a vocês essa página luminosa do Momento Espírita, que é um programa do Paraná, que traz, assim, um trecho da vida de Divaldo Pereira Franco. É muito emocionante. Diz que esse rapaz, no ardor da sua juventude, pediu muito a Deus, que queria morrer por Jesus, queria servi-lo porque estava apaixonado por ele. Então, ele foi visitado por um espírito, por um mentor, que, descobrindo que ele queria morrer por Jesus, que nem Paulo, que nem os mártires, que nem Pedro, Simão Pedro,
Então, que foram apedrejados, açoitados e Paulo decapitado, ele queria servir como os mártires. Aí, certo dia, ele apareceu em oração para ele e lhe perguntou: Filho, você deseja mesmo morrer por Jesus? E ele respondeu: Sim, claro. Então, eu vou perguntar a Jesus e lhe trago a resposta. Dias depois, já encontrando o rapaz ansioso pela resposta, ele trouxe a resposta. Olha, Jesus aceitou a sua oferta. Então, ele disse: Quer dizer então que eu vou morrer por amor a Jesus? Sim, filho, mas não de repente. Você irá morrer devagarinho, um pouco a cada dia. Jesus pede que você atenda seu próximo, sirva a seus irmãos, se torne um apóstolo do amor na terra. E por amor a ele, por amor à verdade que ele veio ensinar, morra um pouquinho todas as vezes que a calúnia alcançar o seu caminho, que as pedras da incompreensão o atingirem. Então o jovem passou a dedicar sua vida a servir ao próximo, esquecendo-se de si mesmo, dos seus próprios anseios. E aos 70 anos de idade, ele pediu que vivesse, a Deus que vivesse mais um pouco na carne, pois reconhecia o muito por fazer pelos filhos do Calvário que andam sobre a terra. O verdadeiro seguidor de Jesus faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Quem segue a Jesus encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer os outros felizes, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de si, é cuidar dos interesses alheios antes de atender aos seus próprios. Então, meus irmãos queridos, que Jesus possa nos abençoar sempre